Pelo que eu estou lendo aqui, está Perfeito. todo mundo de acordo? Perfeito? Tá certo, então. Eu vou, então, na verdade, né, posicionar vocês aqui com relação ao slide. Nós vamos, né, apresentar aqui em números a informação da Previcon. Então, fazendo esse comparativo do exercício anterior, nós temos aí o aumento da quantidade de participantes ativos, ainda em decorrência da influência dos ativos anteriores. Então, com base nessa movimentação aí que nós tivemos no ano, nós temos visto aí que nós temos, né, evoluído em relação à quantidade de participantes, mesmo tendo aí o quantitativo de funcionários reduzido, tá? Então, com relação a esta informação, essa seria a nossa parte não só previdencial, como também administrativa da fundação. Com relação às informações do nosso patrimônio, o quanto o nosso patrimônio cresceu em milhares de reais de um exercício para o outro. A parte dos investimentos, evoluímos aí em relação às informações, de 1 milhão, patrimônio de 1 bilhão e 80 para 1 bilhão e 428. A parte dos investimentos administrativos, também o quanto evoluiu, de 10 milhões para 18 milhões. E o nosso patrimônio social, que é o saldo de contas, juntamente com o fundo previdencial e o fundo administrativo. Ok? Com relação ao nosso resultado, que é exatamente o que nós arrecadamos no ano, nós tivemos aí a evolução das nossas adições, que é a arrecadação e o resultado dos investimentos, de 298 mil, que é comparado com o ano anterior, para 395. Em relação aos benefícios, só um minuto que eu estou lendo aqui, o Diego está dizendo que não está atualizando. Você consegue visualizar? É que eu estou vendo aqui só a capa, tá? Demonstrações contábeis 2019, a foto aqui da Samantha, que é participante. E não sei se você está mostrando algum outro slide. Eu estou dando continuidade ao slide, ó. Saí da capa, tá? A informação das demonstrações no slide 2. Aqui não está. Angelita, é que eu estou acompanhando também na versão do e-mail, mas a apresentação não está atualizando para a gente, não. Verifiquem agora. Ainda continua nada. Na capa. Oi, boa tarde, pessoal. Na realidade, acima do botão do microfone tem as setinhas, aí é possível navegar. Como eles compartilharam o material, aí dá para ir navegando por ele, avançando. Mas agora mudou. Mesmo sem clicar em nada, agora mudou. Mudou? Mudou. Mudou? Tá, então, ó, vou retomar aqui, ó, na página, no slide 2. Fiz a apresentação das demonstrações, enquanto a parte de administrativa e previdencial quantitativo, que foi a parte de quantidade de participantes. Ok, estamos todos no mesmo slide. Muita calma nessa hora. Que corresponde à quantidade de ativos. Com 27.036 participantes, 2019 com 35.113. Ok? Sim? Sim? Todo mundo respondendo sim? Tá. Com relação aos funcionários, como repetindo, o quantitativo é o mesmo, ainda com redução de 2 funcionários. Comparando as nossas informações patrimoniais, o nosso ativo total em 2018 com aquele saldo de 1 bilhão 118, 2019 1 bilhão 477,
na distribuição deste patrimônio previdencial tem hoje, agora em 2019 1.428 bilhão e a administrativa 18 milhões. O patrimônio social corresponde ao total do saldo de contas de cada participante, ao fundo previdencial. Eu não sei se vocês se recordam da regra do regulamento, que esse fundo previdencial ele é decorrente do desligamento dos participantes, e naquele percentual, em tempo de adesão ao plano, em percentual, ele vai deixando parte do que seria o aporte do patrocinador, e o administrativo, que é o que nós temos aí para a cobertura do nosso PGA, perfeito? Estou no terceiro slide, onde eu menciono o resultado do exercício. Angelita, desculpa interromper. Você falou de fundo de gestão previdencial. Na verdade, esse é o total dos investimentos, não é? 1 bilhão e 400? 1 bilhão e 400, sim. O último que eu comentei, o patrimônio social. O patrimônio social. Isso, a distribuição do que nós temos no ativo, ela é distribuída para o passivo da seguinte forma: a parte do saldo de contas de cada participante, porque é a origem desse dinheiro que faz frente ao que está investido no previdencial. Correto? Tá, A parte do fundo, esse fundo previdencial que eu falo, é aquele fundo no momento em que o participante pede o resgate, e aí naquele escalonamento de 5% até 25% no resgate, ele leva aquela parte, a diferença fica para esse fundo previdencial, ok? Entendi. Não, entendi. É só a nota aqui embaixo. Na verdade, ele não está demonstrado, né? É só observaçãozinha ali. Tá bom. Isso. Obrigado. E o fundo administrativo, perfeito? Não, tá ótimo. Tá bom. Vou para o próximo slide, que é justamente o resultado previdencial. Então, o que nós tivemos de arrecadação mais o resultado dos investimentos é o valor que fechou o resultado aqui do exercício, 395 milhões. Em benefícios pagos, aqui mais as despesas administrativas, que é a parte tanto da folha, dos institutos e do PGA, 41 milhões. E a evolução do patrimônio social, que é justamente essa movimentação do que entra, que vai fazer frente ao fundo, ao saldo de contas de cada participante, o fundo previdencial e administrativo, os 353 milhões. Tudo bem até aqui? Abrindo essas mesmas informações no PGA, nós temos o resultado do PGA, que é o quanto nós tivemos de receita, mais o resultado dos investimentos em 2019, 29 milhões. O total das despesas administrativas, que inclusive o colegiado faz o acompanhamento mensal mediante a execução orçamentária, no total de 21 milhões. A constituição e reversão das contingências, nós temos aqui esse ano de 2019 o fato de estarmos depositando em juízo o nosso PIS e a COFINS, e nós estamos ainda com 2 contingências administrativas. Então, basicamente, o valor da contingência administrativa é de 69 mil, então praticamente a 1.200.000 aqui representa o valor das guias judiciais do PIS e da COFINS, então por essa movimentação, e o quanto o nosso fundo administrativo cresceu, com base em toda essa movimentação, porque o fundo administrativo, mediante as receitas e despesas e essa constituição das contingências, totaliza aí essa movimentação de valor. Tá? Então, assim, como mensalmente, enquanto colegiado, vocês já têm esse acompanhamento, recebem os balancetes, enfim, nós temos toda essa movimentação. Eu procurei fazer em forma de slide uma forma bem simplificada da informação.
Como eu disse para vocês, só repetindo, está à disposição aqui, caso vocês queiram, não só os quadros exigidos, né, pela Previ, aqueles quadros técnicos com todas essas informações abertas, como também as notas explicativas para tratarmos do assunto, caso vocês queiram, no ponto a ponto. Mas, de toda forma, nesse momento finaliza essa apresentação com esse resumo, ok? E aí o Thiago Benassi teria aí o posicionamento com relação aos trabalhos de auditoria. E a evolução do trabalho de auditoria como um todo. Thiago? Thiago, você pode repetir, por favor? Thiago Benassi? Oi, estão ouvindo? Todos ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Thiago, pode falar. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação. Vocês... Todos conseguem visualizar minha tela? Tá carregando aqui. Ok. Abriu, tá funcionando. Perfeito. Então, sobre os trabalhos, passar um pouquinho o escopo, né, e a abordagem de auditoria como um todo. Então, o escopo é a Previcon, né, auditoria. O time responsável pelos trabalhos comigo à frente, né, como responsável dos trabalhos. Eu tenho um sócio revisor de qualidade, que é o Thiago Bremer, o Felipe, que conduziu, com a Angelita, é o gerente responsável, e o Renan é o senior encarregado do trabalho. Então, basicamente, o processo de auditoria, a gente divide ele em 3 etapas, né, que consiste no planejamento da auditoria, na execução e na conclusão aí, e nos reportes aí necessários. Então, falando um pouquinho aí de cada item, né, cada fase aí durante o processo de trabalho. Então, no planejamento, a gente faz toda a parte de avaliação de riscos, né, da entidade. Então, a gente entende a estrutura organizacional como um todo, o ambiente de controles, né, que a empresa, que a entidade está incluída, e os principais fluxos de transações. Então, com base nessas avaliações, né, do ambiente, nas discussões com a administração, né, a gente faz esse mapeamento de riscos e processos e consegue determinar qual a extensão dos trabalhos de auditoria que a gente vai executar. Então, a gente consegue delimitar qual a abrangência desse período aqui intermediário que é a execução. Então, a gente define os critérios, né, de materialidade, os sistemas, né, da companhia, e faz o entendimento dos principais processos. Feito esse planejamento, a gente parte para o processo de execução, que basicamente é o quê? Entender os principais controles operacionais existentes e avaliar a efetividade deles. Então, basicamente, a gente faz o entendimento e uma validação dos processos. Então, a gente entende com os principais responsáveis aí pelas rotinas, né? E como isso alimenta ali a contabilidade, os saldos contábeis que nós estamos auditando. Então, todo esse nível aí de entendimento a gente monitora, além do aspecto do ambiente de TI como um todo, né, e o impacto aí que os relatórios gerados pela administração têm na contabilidade. Feito isso, a gente chega no momento que são os procedimentos substantivos, que basicamente é o quê? São os testes a nível de detalhes que a gente realiza para ter um suporte sobre os saldos contábeis. Então, com base nos números que a Angelita acabou de apresentar, para cada
conta contábil, a gente realiza procedimentos de auditoria. Então, com base na materialidade, né, que a gente definiu, a gente tem uma abordagem aí para realizar esses testes. Então, dentre os procedimentos aí substantivos que a gente elenca, a gente tem análise dos principais contratos, análise de documentação, suporte, né, liquidação financeira, recálculos, revisões dos materiais apresentados pela administração. Feito isso, a gente inicia o processo aí de revisão das demonstrações contábeis. Então, a administração é responsável pela elaboração das DFs e a gente pela revisão e elaboração do relatório do auditor. E a gente, passando esse processo, a gente chega na conclusão, que aí a avaliação, né, do escopo geral da auditoria, que seria o quê? Entender se todos os passos anteriores foram cumpridos satisfatoriamente, né? Fazer uma revisão de eventos subsequentes que possam afetar, né, os números da entidade até a data de emissão do nosso relatório. Obtenção das representações formais da administração. Então, todo o material que a gente recebe aí, a gente obtém essa representação que tivemos acesso a toda a documentação disponível aí pela administração. E reportar assuntos aí que foram identificados aí ao longo do processo de auditoria. Então, dependendo da magnitude, eles são pauta para o relatório do auditor, e assuntos de menor complexidade ou de menor materialidade, a gente reporta aí nos relatórios circunstanciados, são relatórios de controles internos. E tem a emissão do relatório de auditoria das demonstrações contábeis, que a gente vai repassar na sequência também. Dentre os principais procedimentos aí que a gente realiza, né, para chegar à nossa conclusão, eu vou repassar aqui alguns dos principais que a gente realiza, né? Então, durante a fase de planejamento, a gente realizou diversas reuniões com os responsáveis pela administração da entidade, entendimento do negócio como um todo, entendimento dos entity-level controls, são o quê? Os controles a nível de entidade. Então, toda a parte de processos que a entidade tem, enfim, manuais, melhores práticas. A gente faz indagações aí relacionadas a fraudes, então, se a administração tem ciência aí de eventos que tenham ocorrido, né, historicamente. A gente avalia a continuidade operacional da entidade, pelo menos aí pelos próximos 12 meses, né? Então, a gente tem esse entendimento. O entendimento das principais partes relacionadas da entidade e qual o nível de relacionamento que existe. Então, os patrocinadores, basicamente, a gente faz toda a parte de avaliação em relação aos valores aí que foram repassados ao longo do período. Avaliação dos manuais e políticas existentes. Dentre os principais ciclos aí que a gente identificou como significativos para a nossa auditoria foram eles: financeiro, contabilidade, benefícios, jurídico e auditoria interna. Então, entre os procedimentos aí substantivos, né, que a gente realizou, alguns deles são as confirmações também junto a terceiros, que elas envolveram bancos, advogados, patrocinadores, gestores, seguradora e o atuário externo. E dentre os principais procedimentos substantivos que a gente realizou foram testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Então, basicamente, para as contas que a gente tem uma expectativa, né, principalmente relacionadas a investimentos, a gente consegue aí estimar o comportamento delas, a gente realiza procedimentos analíticos também para ter um conforto maior aí durante a nossa auditoria. Aqui, basicamente, apresentar são os Management Overhead Controls, que seria o quê? A exposição da companhia, da entidade, né, em os controles internos existentes serem burlados. Então,
a gente realiza todo o processo, mas, por exemplo, a gente tem um grande foco aí nos lançamentos contábeis. Então, para identificar se somente o time adequado, né, o time responsável ali pelos lançamentos que os executou, lançamentos aí fora do padrão, né, do que seria normal dentro da entidade, lançamentos aí indevidos ou por pessoas aí sem a alçada adequada. Então a gente tem um enfoque muito grande nesses itens. Então, revisão das principais das atas, né, de reunião e dos comitês existentes, questionamento aí aos principais membros da administração, né, e dos reportes aí que eles possuem, avaliação e identificação de transações não usuais, principalmente as com partes relacionadas, e avaliação aí do processo de fechamento contábil. Então a gente faz toda a parte de entendimento e revisões das reconciliações, das rotinas contábeis, né, como um todo. Outra área de risco significativo da nossa auditoria são as reservas aí técnicas, né, patrimônio. Então, avaliar aí os relatórios, né, existentes, parecer atuarial, a gente faz todo o processo de revisão, validação das contribuições aí por meio de amostragem. Então a gente seleciona tanto as contribuições de participante quanto das patrocinadoras, validação da documentação aí desses participantes. Então a gente realiza uma amostra aí de novos participantes, né, durante o período, para avaliar se todo o material, toda a documentação dele também está ok. Análise das contingências, então a gente envolve aí procedimentos analíticos finais, confronto dos saldos, né, contábeis com as posições aí dos advogados, né, externos. Então, por meio das respostas de circularização, a gente confronta essas posições e avalia se são suficientes, né? Confronto aí dos principais riscos atribuídos, né, das ações, e avaliação aí dos assessores jurídicos externos em relação à evolução das principais ações. Então, a gente tem esse entendimento aí em relação ao comportamento, principalmente nos saldos aí apresentados no período anterior. Dentro do processo de investimentos, então a gente faz toda uma avaliação também da integridade e consistência das informações contábeis com as carteiras, né, de investimento, avalia por meio de amostragem também valorização dos ativos, se eles estão seguindo a prática contábil adequada, validação da existência dessas operações por meio dos extratos de custódia, e avaliação aí da capacidade financeira da entidade e a intenção, né, em relação à manutenção dos ativos mantidos até o vencimento. Aqui é mais o aspecto contábil em relação à marcação desses títulos na contabilidade. Então, esses foram os principais. Ele é um relatório. Benazzi, está cortando a apresentação. Ou no caso, a voz. Oi, Thiago, acho que a sua conexão ficou ruim. A gente parou de te ouvir. Vamos dar um tempinho, pessoal. Talvez foi a internet dele que caiu, deu alguma instabilidade. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou conversar com ele aqui, vou ver o que aconteceu, vou chamá-lo pelo telefone.
Acho que o Thiago está conseguindo se conectar novamente, pessoal, tô vendo aqui. Daqui a pouquinho ele já deve conseguir compartilhar novamente a apresentação com a gente. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Boa tarde a todos. Oi, Thiago, a gente está te ouvindo, só precisa voltar o compartilhamento da apresentação. Perfeito. Só sinalizam até que ponto vocês ouviram? Porque eu não, como estava no modo apresentação, eu não vi se tinha desconectado. Você estava falando da parte de investimento, se eu não me engano. Tá ok, perfeito. Vou retomar aqui. Ok, então. Então, só retomando, né, na parte de investimentos, então, a gente definiu como um risco, um ciclo. A gente não está vendo a apresentação, tá, Thiago? Se puder colocar de novo. Tá ok, deixa eu verificar aqui. Aparece para todos? Tá carregando, só mais um momento. Agora sim. Ok. Então, a gente definiu como um ciclo, né, significativo também. Então, a gente fez toda a parte de validação da integridade e consistência das informações contábeis com as carteiras, né, de investimentos. Fez a validação por meio de amostragem da valorização dos ativos, né, enfim, com base na classificação contábil, né, de cada ativo. Validação da existência, né, das operações por meio dos extratos de custódia e a validação da formalização da entidade quanto à intenção e a capacidade financeira para manutenção dos ativos aí que foram classificados como mantidos até o vencimento. Me ouvem? Todos me ouvem ou não? Sim, estamos te ouvindo, Thiago. Ok. Não, é que deu um barulhinho aqui no Skype, achei que tinha caído novamente. Ok, vou seguir. Essa é a minuta do relatório, né, de auditoria sobre as demonstrações que a Angelita apresentou há pouco. Então, o nosso relatório é um relatório sem ressalvas. Então, a nossa opinião era sobre todas as peças contábeis, né, da entidade. Então, o balanço patrimonial consolidado, né, de todos os planos, e as demonstrações aí das mutações do patrimônio social e da gestão administrativa também, por plano. Então, a base para essa opinião sem ressalvas, ela foi consubstanciada nas normas, né, contábeis internacionais de auditoria. Então, a gente cumpriu aí todos os requisitos, né, para embasar a nossa opinião adequadamente. Como é nosso primeiro ano de auditoria na Previcon, a gente tem um parágrafo de outros assuntos, que a gente só inclui que os saldos comparativos de 2018 eles foram auditados por outros auditores independentes, que à época, lá de março de 2019, também emitiram um relatório sem ressalvas, sem modificações. Outras informações aí que acompanham, né, as demonstrações contábeis é o relatório de administração. Então, ele não inclui a nossa opinião, mas a gente tem o mesmo processo de revisão, né? Então, todos os números ali apresentados, eles foram submetidos aos mesmos procedimentos de auditoria. Então, a gente se responsabiliza pela apresentação deles também.
Aqui é a responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. Então, a administração é responsável pela elaboração, né, de todo o conjunto ali de peças, né, contábeis das demonstrações, conforme as práticas contábeis aí praticadas no Brasil. E o auditor aí, ele é responsável por garantir que essas demonstrações, né, estejam livres de distorções materiais. Então, a gente trabalha com todo o processo de amostragem, revisões, para garantir que não tenha nenhuma distorção material sobre essas demonstrações contábeis. Então, aqui se tem uma série de responsabilidades, né, enfim, e relacionadas também ao ambiente de controles internos. E esse é o relatório de auditoria. Então, ele será datado aí com base na data de aprovação, né, do Conselho Deliberativo. Então, por enquanto, por isso que a gente apresenta como uma minuta. Então, ele será em forma definitiva, né, quando aprovado aí pelo Deliberativo também. Então, aqui é um status, né, dos nossos trabalhos. Então, toda a parte de planejamento, da auditoria, avaliação de controles, dos sistemas, a gente já concluiu, não tem nenhuma pendência. Então, a gente está em processo de emissão das demonstrações financeiras e, na sequência, aí, a gente também espera concluir o relatório circunstanciado de controles internos e o relatório de propósito específico também. As demonstrações financeiras já estão, apesar de minuta ainda, mas não temos nenhum assunto pendente, né? Os demais, a gente repassou a minuta também para os comentários da administração e a gente ter aí a emissão final, cujo prazo é até o final de maio também. Basicamente isso, e a gente inclui também outros assuntos, a parte de confirmação de independência profissional. Então, lá na nossa contratação, né, no início dos trabalhos, a gente faz todo o processo de verificação de independência, tanto do time responsável pela auditoria, quanto da empresa, da Grant Thornton. Então, a gente fez todo esse processo de avaliação e agora, na conclusão dos trabalhos, a gente tem que confirmar que esses procedimentos continuam válidos, que o auditor continua independente aí durante esse processo. Então, a gente confirma aí nossa independência, né? Não houve nenhum novo assunto aí que comprometesse a independência aí durante a execução dos trabalhos. Ok? Acho que é isso, pessoal. Em relação ao relatório, né, do auditor, alguém tem alguma dúvida em relação a esse processo? Queira comentar? Boa tarde, é Márcio que está falando, eu sou conselheiro fiscal. Boa tarde, Márcio. Então, você pode voltar um pouquinho, porque claro, passou muito rápido ali a parte do relatório final, ali, pelo menos das considerações finais de vocês. Tá bom. E pelo que eu entendi, vocês têm uma abrangência muito maior do que está sendo colocado agora no relatório. Esse relatório é especificamente sobre o contábil, mas lá no começo da apresentação você fala em jurídico, financeiro, investimentos. Isso tudo vai ser apresentado até 31 de maio, é isso? Na realidade, a auditoria como um todo, né, apesar de eu estar falando aqui de saldos contábeis, toda aquela avaliação de investimento jurídico, isso compõe esses saldos contábeis. Então, a nossa avaliação do planejamento, né, do entendimento desses processos, é para suportar esse nosso relatório de auditoria, auditoria sobre as demonstrações contábeis. Entendi. Tá bom? Então, é mais com esse enfoque. Então, por exemplo, dentro da demonstração contábil, tem uma linha lá correspondente à provisão para contingências. Então, a gente faz todo o entendimento do departamento jurídico em relação a esse assunto, para chegar a essa conclusão. Então, as áreas ali da demonstração contábil que a gente entende
que possuem um risco maior, além de teste de documento, né, para validação de saldo, a gente faz esse entendimento e essa abordagem de riscos também. Tá. E uma outra questão, você fala que até é o primeiro ano que vocês estão fazendo, e aí você faz uma ressalva em relação aos anos anteriores. Você faz uma ressalva em relação aos anos anteriores no que diz respeito ao ano anterior, ou a relação do ano anterior com este presente exercício que dá base para o relatório que vocês estão fazendo? Isso, é só em relação ao ano anterior, porque a demonstração contábil, né, todos os quadros, eles são comparativos. Então, ele é dezembro de 19 com dezembro de 18. Aí eu só menciono, como o meu relatório é só, vou até voltar aqui, ele é só sobre 31 de dezembro de 2019. Então, eu menciono que o ano de 2018, que também aparece nas demonstrações contábeis, ele também foi validado, só que aí por outro auditor. Mas, você consegue maximizar um pouquinho aí? Porque tá no, deixa eu ver aqui. Estou no modo de exibição, só porque... Peraí. Não. E aí, se puder voltar uma ou duas telas, só para ver a parte final do relatório de você. Por mim, ok. Essa, puder passar a próxima. Tá bom. Ok também. Tá, acho que era isso, né? Tem mais alguma coisa na sequência, não? Aí é a responsabilidade, aqui é um relatório da administração, né? Então é o relatório anual, aí, enfim, todas as demais informações que não as peças contábeis, também a gente tem essa responsabilidade de realizar a leitura e garantir que os números ali estão adequados, né? Apesar de não ser aí as demonstrações contábeis como um todo. Tem um relatório da administração. Tá ok. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Oi. Sim? Oi, eu sou Eliana. Uma perguntinha. No Claro. começo do relatório você falou em análise das políticas. Isso inclui políticas de investimentos e vocês fazem uma checagem quanto à aderência dos investimentos na política de investimentos? Isso. Essa é uma grande preocupação nossa, né? Então a gente obtém aí as políticas, né, de investimento e avalia também o enquadramento, né? Se eles estão aderentes aí, enfim, ao que está descrito. Então a gente mensalmente avalia se eventualmente existirem algum caso de desenquadramento, a gente reportaria também nosso relatório, mas na ocasião não identificamos nenhum aspecto de desenquadramento, né, enfim. Mas é sim uma preocupação e objeto da nossa avaliação. Pessoal, o da entidade, tá? Salvo engano, o desenquadramento que ocorreu, que a gente teve, foi no primeiro semestre de 2019, certo, Raíssa, Angelita? Foi sim, em junho. Tá. Isso, de alguma forma, é abordado no relatório de auditoria, pessoal da auditoria? Não sei se todo mundo ouviu a pergunta ou se eu não estou ouvindo a resposta. O que? Desculpa.
a gente teve, a entidade teve um desenquadramento, tá, dos investimentos no final do primeiro semestre de 2019. Eu queria saber se isso está de alguma forma abordado no relatório de vocês, se não, o motivo. Boa tarde, Felipe aqui. Tudo bem? Tudo bom, Felipe? É o Thiago aqui, tá? Perfeito. Thiago, a gente não menciona no relatório o desenquadramento, porque em dezembro, quando a gente chega na base final de auditoria, na data base de dezembro, os investimentos estavam devidamente enquadrados. Por isso que a gente não faz nenhuma menção e nada nesse sentido, porque isso foi ajustado durante o exercício. Se fosse um outro cenário, 31/12, os investimentos estivessem desenquadrados, provavelmente isso seria mencionado no relatório do auditor e na carta de controle. Tá bom, entendi. Obrigado. Imagina. Márcio que está falando. É só entender, então, pelas normas de auditoria, se o desenquadramento que aconteceu ao longo do exercício tivesse sido sanado até 31 de dezembro, pelas normas, ele é passível de não ser mencionado no relatório? Na realidade, sim, se for um desenquadramento, né, temporário e que não afete de maneira material as demonstrações contábeis, aí não é objeto, né, de nenhum comentário ou qualificação do nosso relatório. Agora, por exemplo, se por conta desse desenquadramento eu incorrer ali em ajustes significativos, aí sim ele poderia, dependendo da magnitude aí, desse desenquadramento, ser reportado, né? Aí esse item em específico a gente reporta ele num outro relatório, né? No relatório lá de propósito específico, que aí a gente menciona eventuais desenquadramentos aí ocorridos, né, ao longo do período, independente se relevantes ou não. Então, só para entender, porque eu entendo que esse, no caso, nem foi material, né? Materialmente significativo, mas de qualquer forma, não sendo significativo, ele vai constar nessa outra manifestação de vocês? Foi isso que eu entendi? Isso, desculpa. Nesse outro relatório, é um relatório de propósito específico. Então, ele é um relatório factual, né? Então, a gente descreve todos os procedimentos, né, realizados. Então, nesse, a gente demonstra, né, que em dado período ali ele ficou desenquadrado. Diferente do relatório, né, de auditoria aqui sobre as demonstrações contábeis, esse tem mais a finalidade de opinar sobre as demonstrações contábeis como um todo. Enfim, se ela seguiu o normativo contábil, se os números são suportados, né, por documentação necessária, e lá eventuais desenquadramentos, descumprimento de políticas, aí a gente reporta nesse relatório aí factual, né? Enfim, basicamente aí com as considerações. Ok? Por mim, tudo certo. Obrigado. Tá. Em relação à responsabilidade da administração e do auditor, vocês querem fazer uma leitura também? Acho que só de forma resumida, por favor. Então, basicamente, a administração, né, e a governança ela é responsável pela
apresentação das demonstrações contábeis e garantir que as práticas contábeis aí, relacionadas às entidades de previdência complementar sejam seguidas e que os controles internos aí, que a administração determinou como relevantes, sejam cumpridos aí também. E garantir que as demonstrações contábeis como um todo estejam livres aí de distorções relevantes, independente se por erro ou fraude, né? Então, também a administração é responsável pela avaliação da continuidade operacional, né, da entidade. Então, toda a parte de avaliação pelo período dos próximos 12 meses, se ela tem capacidade financeira aí de continuar operando também. E os responsáveis aí pela governança também são responsáveis aí por todo o processo, né, de elaboração das demonstrações contábeis. Então, toda a parte de aprovação e a elaboração das demonstrações contábeis também é responsabilidade dos órgãos de governança aí da entidade. Então, e agora são as responsabilidades do auditor aí, né? Então, nós somos responsáveis aí pela apresentação, né, para garantir de maneira razoável, né, sobre essas demonstrações contábeis, que elas estão livres aí de distorção relevante também, independente se causada por fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria contendo a nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis. Então, só lembrando que, como não é uma segurança razoável, ele não é uma perícia, por exemplo. Então, eu não valido 100% das transações. Ela é com base nas normas, né, de auditoria. Então, eu faço por amostragem, tem uma série de representações. Então, eu não valido 100% das transações, mas eu garanto que, de maneira material ali, os procedimentos que eu executei foram suficientes. Então, como parte aí, né, do processo de auditoria, o primeiro tópico aí é a identificação e avaliação dos riscos, né? Então, todo aquele planejamento inicial, ele é com base também para suportar, né, o planejamento e execução da auditoria. Obter um entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria. Então, aqueles processos que a gente elencou com de mais significativos, foram eles que a gente fez todo o entendimento e avaliação dos controles. Avaliação e adequação das principais políticas contábeis e estimativas, né, se elas são consistentes com períodos anteriores e com as normas contábeis aí, relacionadas às entidades de previdência complementar. Concluir também sobre a base de elaboração, que na continuidade operacional, e pela apresentação geral aí da demonstração. Então, que ela está seguindo a estrutura e o conteúdo que as demonstrações contábeis aí são requeridos. Então, toda a parte de avaliação da estrutura também. E também a parte de comunicação. Então, o processo final, todas as comunicações com a administração, conselheiros e os reportes necessários, seja pelo relatório do auditor e os relatórios circunstanciados, são as comunicações aí aos responsáveis pela governança também. Ok? Alguém tem mais algum assunto relacionado à auditoria? Não, obrigado. Perfeito. Angelita, tem alguma consideração em relação ao material? Como você prefere que a gente dê seguimento?
Angelita, tá ouvindo a gente? Talvez você esteja falando, mas seu microfone está desligado, então a gente não está te ouvindo. Tem alguma consideração a fazer ou algum próximo passo? Pessoal do Conselho Fiscal, alguma dúvida ou algum posicionamento sobre os relatórios da auditoria antes deles encerrarem? Da minha parte, tudo certo. Eles podem encerrar. Obrigado. A Angelita escreveu ali no chat, pessoal, tá tudo ok para ela também. Já está concluído. Tiago, Tiago da auditoria, obrigada, viu, pela apresentação. Todo mundo já tirou as dúvidas necessárias. Agradeço a tua participação. Perfeito. Obrigado a todos também e estamos à disposição também para, enfim, qualquer outra dúvida, né? A gente tem aí o próximo passo, que é a aprovação aí do Conselho Deliberativo também. Se até lá vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou questionamento aí relacionado aos procedimentos, à auditoria, ao nosso relatório, a gente fica à disposição também para saná-los. Tá ok? Tá legal, Thiago. Obrigada. Ok, obrigado, boa tarde. Tchau. Obrigado, gente. Boa tarde. Vamos continuar nossa reunião aqui do Conselho Fiscal. Se vocês tiverem algum outro ponto a discutir comigo ou com alguma outra pessoa, se quiserem discutir entre vocês também, tá? O pessoal da auditoria já pode sair da reunião, se desligar. E a nossa reunião do Conselho Fiscal continua aqui se vocês tiverem algum outro ponto para discutir, tá legal? O César tá aqui também, ele tava pelo menos, deixa eu ver se ele saiu. Não, ele já saiu da reunião, mas ele tava. Algum ponto que eu posso te ajudar, Eliana? Oi, não, na verdade eu só queria fazer uma pergunta em relação à assinatura, né? Porque como eu não acompanhei o ano inteiro, não sei, é obrigatória a minha assinatura no relatório, na finalização do balanço, essas coisas, ou não? Essa dúvida que eu tenho. Como eu estou entrando agora, né? As assinaturas agora, por enquanto, vão ficar sem assinaturas, né? Nesse modelo aí de reunião virtual, os documentos vão ser feitos a posteriori, né? Com as assinaturas oficiais aí nos documentos. Assim que a gente voltar né, presencialmente nas reuniões, aí o César vai tomar as assinaturas de tudo que a gente precisar, das atas e tudo mais. Eu tô gravando aqui a reunião e aí ele vai fazer a ata, né, da reunião depois e aí vocês assinam, tá? Só que a dúvida dela, Raíssa, é mais. Tudo bem, independentemente se vai assinar agora ou depois, é se ela precisaria assinar também, tendo em vista que ela entrou no conselho, acho que após o encerramento do período objeto da análise, né? Então, ainda que a gente que assine depois, a Eliana precisa assinar também, ou não? Não sei se você tem essa resposta, eu não sei também. Também não sei dizer, tem que pegar o histórico como que foi feito. Não sei se a Angelita tem alguma posição sobre isso. Bom, acho que independentemente disso, né,
estou lendo aqui a pauta, né? Hoje não tem análise de nenhum mês, de demonstração, enfim, de nenhum mês específico da entidade, né? Essa reunião é só para análise das demonstrações de 2019 e apresentação do relatório. E a nossa conclusão, nossa recomendação para o deliberativo a respeito das demonstrações de 2019. É isso mesmo, né, Raíssa? Isso mesmo, Thiago. A gente consolidou essa reunião, essa primeira reunião, com esse assunto que era o fundamental, que a gente tem prazo para entregar, né? Por isso que eu deixei aberto agora para vocês, se vocês tiverem algum ponto para tratar específico, né? Que eu possa auxiliá-los. Mas a gente não colocou uma pauta extensa nessa reunião, nessa primeira reunião, até para todo mundo se adaptar à ferramenta e também a gente se programar melhor para as próximas, né? Então, eu já pretendo na próxima reunião trazer o material que vocês haviam me pedido da última vez sobre a parte de gestão de riscos e tudo mais. E aí, se vocês tiverem alguma outra pauta, sugiram, né, ali pro César, para a gente montar uma próxima reunião com o conteúdo que vocês precisam. Eu lembro que o Márcio também falou para trazer alguma parte de investimentos, né? Então, acho que a gente pode elaborar uma próxima reunião com esses demais assuntos, né? E ficando a parte do fechamento do mês disponível lá no sistema para vocês acessarem. E se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre as informações do fechamento, vocês podem mandar. Se quiserem mandar com antecedência, aí alguém já vem na reunião para explicar para vocês, tá? Então, acho que é isso. E a ideia é que as próximas reuniões sejam nesse formato, né? A gente imagina que em abril ainda estaremos nessa situação, né? Então, a gente vai se comunicando dessa forma, que eu acredito que tenha funcionado bem hoje, acho que foi bacana, deu para vocês visualizarem bem, funcionou a ferramenta para todo mundo. Então, a gente focou hoje nessa parte da auditoria, porque é essencial e tem o prazo para entregar. E aí, nas próximas, a gente volta com a pauta das reuniões que vocês tiverem interesse, tá legal? Uhum. Tá bom. Bom, acho que tá bom, né? Na verdade, quem tem que decidir se tá bom são os demais participantes do conselho que continuam nos próximos meses. Mas, bom, então só para a gente deixar expresso aqui para fins de áudio, para registro, né? Para depois o César fazer a ata. Alguém mais tem alguma questão a respeito das demonstrações contábeis e notas explicativas? Ou a gente pode estabelecer o parecer do Conselho Fiscal ao deliberativo pela aprovação das demonstrações? Alguém tem mais alguma consideração, alguma dúvida, algum desconforto? Márcio, estou aqui falando da minha parte, ok, tá? Demetrios aqui, da minha parte, ok. Raíssa, eu acho que as reuniões estão bem interessantes dessa maneira via digital, mas eu acho que só nessa parte realmente desse período que nós estamos conturbados, né, que é realmente interessante nós estarmos aí nos reunindo, vendo depois outra maneira para fazer. Aí minha outra dúvida, que eu até mandei aqui por escrito, é se tem alguma previsão para mandar a parte lá do relatório do controle para a gente começar a trabalhar. Aproveitar a quarentena. Alô? Raíssa? Alô? Desculpa, gente, estava falando com o César aqui no telefone e não ouvi o que vocês estavam falando. Não, a dúvida do Demetrios era se tem previsão de passar a documentação do relatório de controle interno.
Agora com o fechamento das demonstrações contábeis, eu começo a disparar para todo mundo as solicitações para atualizar o relatório de manifestação do Conselho Fiscal de vocês, tá? Então, na próxima semana essa semana eu já começo a disparar isso, né, para todo mundo. E eu dou um prazo normalmente de 15 dias para o pessoal responder, no máximo, tá? Então, eu imagino, aí eu consolido essas informações e espero já ter uma minuta para vocês para a próxima reunião. Combinado. Eliana, ainda, como a gente não sabe ainda se você vai precisar assinar ou não, tudo em que pese você não tenha participado das reuniões do ano passado com referentes ao exercício de 2019, acho que ainda assim é importante que a gente tenha aqui registrado se, com base no que você conseguiu ver nas reuniões que você participou, você concorda com a manifestação pela aprovação das contas, claro, com essas ressalvas, né, da limitação da sua análise, ou não, ia pedir só para deixar expresso para não ter problema depois quando for fazer a ata, a depender de qual for o teor, né? Sim. Eu concordo, para mim está tudo ok. A única coisa que eu peço para dar uma reforçada para o César, porque eu não estou com acesso ao sistema e eu gostaria de ter acesso rápido para poder dar uma olhadinha, para ver se eu não encontro mais nada assim. Assim, é bom que eu tenha esse acesso, né? Tá? Só isso, mas eu concordo sim, para mim tudo ok, tá? Eu estava conversando aqui com o César sobre o assunto, né, da Eliana. Ele falou assim, no regimento interno do Conselho Fiscal não fala nada especificamente sobre isso, né, sobre essa questão de se o Conselho Fiscal, a partir do momento que ele entra, se ele, dependendo do mês que ele entra, se ele tem alguma condição específica para se manifestar ou não sobre as demonstrações contábeis. Não aborda especificamente sobre isso. Mas, assim, pelo entendimento que ele teve, é que pode seguir na mesma linha que o Thiago decidiu sobre a manifestação do Conselho Fiscal, onde ela não trabalharia por conta, por não ter presenciado ou participado do período que estava sendo manifestado. Então, acho que ele ficou de verificar, né, se tem alguma situação diferente, mas ele entende que segue o mesmo princípio, tá? Tá certo, Raíssa. Bom, então, né, nesse sentido, então deixo aqui expresso que o parecer do Conselho Fiscal ao deliberativo recomendando a aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas de 2019, nos termos também do relatório apresentado pela auditoria externa e nos termos apresentados para nós aqui nessa reunião. Tá? Deixo então registrado, reforçando o que a Eliana pediu, se vocês puderem providenciar o quanto antes o acesso para ela, aquela área do site dos conselheiros, né? Certo. Angelita, você consegue nos ajudar nesse ponto aí da Eliana, do acesso ao sistema? A Angelita está se manifestando ali pelo chat, que ela já está vendo com a MJDS, tá? Uhum. Não, então tá ótimo. Eu acho que por hoje é só. Então, caiu aqui, mas já voltou. Acho que por hoje é só. A princípio é a minha última reunião, a menos que tenha alguma novidade muito grande, não sei, alguma inviabilidade aí de nomear os novos conselheiros, mas imagino que não. Então, agradeço a todo mundo, pessoal do Conselho Fiscal, pelo trabalho aí nesses anos, pessoal da entidade pela ajuda. Já peço desculpas por qualquer coisa que a gente tenha se excedido, mas é uma pena não ter conseguido me despedir pessoalmente nessa última reunião.
virtual, mas de qualquer forma deixo aqui meu agradecimento a todos. Tiago, obrigado a você, foi super legal esse tempo todo ter trabalhado contigo, a sua competência, compromisso, capacidade de administrar, de poder levar todos os nossos trabalhos a contento. Então, claro que a gente se vê lá na secretaria, mas de toda forma aqui, deixando registrado também meu agradecimento a você e minha consideração por tudo que você conduziu nesse período, tá bom? Da minha parte também, Tiago, só temos a agradecer o bom trabalho que você executou. Como o Márcio falou, você é um ótimo administrador, um cara com boa inteligência emocional, uma pessoa capaz e competente. E tenho certeza que das próximas vezes você conseguirá, na próxima eleição, voltar e ser reconhecido pelo bom trabalho que você faz. Então, aqui a gente vai dar um abraço na Secretaria da Fazenda ou lá no prédio lá, que a gente é vizinho. Um abraço, cara. E claro, só me deixando à disposição também, o que precisarem, seja pessoal do conselho, seja entidade, no que eu puder ajudar, no que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigada, Thiago, pelo trabalho em conjunto aí. Agora só abraços virtuais, viu, Demétrio? Só abraços virtuais. Então, tudo de bom aí para você, Thiago. Agradeço aí o tempo que a gente trabalhou junto e com certeza, se a gente precisar de alguma coisa e da mesma parte, a gente fica à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom, obrigado, pessoal. Então, podemos desconectar, Raíssa? Pode sim, pessoal. Já vou finalizar aqui a gravação. Tá tudo certo. Legal, Tchau, tchau. obrigado a Tchau, todos. tchau. Boa tarde para todos. Boa semana para vocês.